Olá pessoal, essa quarta-feira, depois de feriado, dia 5 de maio de 2018, começando o mês de maio, Dia Nacional do Ex-Combatente. Eu tenho bastante ex-combatentes aí, Dia Nacional do Ex-Combatente hoje, parabéns aos ex-combatentes, né? Tem gente aí da Revolução de 32 ainda vivo, né? Então, parabéns a todas as famílias aí que também tiveram seus entes queridos, né? Aí machucados, mutilados ou até perdidos, né? Hoje, uma pauta está grande aqui com Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura adjunto de São Vicente, também com o jornalista Guto Brito, nessa quarta-feira de calor aqui. Não está um calor senegalês, está um calor normal, mas um sol bonito na Baixada Santista, um sol que fez no sábado, no domingo, na segunda, na terça e hoje na quarta, que o turista, o veranista pôde passear pelas bonitas praias da região aqui, aproveitar, né, os nossos parques, nosso aquário, nosso orquidário, nosso Museu Pelé, nosso Museu dos Santos, a própria visitação da Vila Belmiro, praias bonitas aí no Guarujá, no Litoral Sul também, Bertioga, todos vocês que acompanham o Ação e Reação pelo canal 11 da NET, como todos os dias, canal 8 Vivo Fibra, ou também pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa é feito ao vivo agora às 1h15, com reprise ou reapresentação às 11 horas, e com mais uma reapresentação a 1h da manhã. É muito programa, né? Para você captar em qualquer horário. Quem está trabalhando agora, vem às 11 horas, ou a 1h da manhã para os madrugadores. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né? Para quem está vendo o programa a 1h da manhã. Hoje nós temos vários assuntos, né? A tragédia em São Paulo expõe aí um lado social muito cruel, né? O presidente Temer foi lá, foi vaiado e não sei o quê, quase agredido, mas na verdade é uma coisa esquisita, porque não foi nem com o Temer isso aí são de outros governos, que gente cobrando imposto para ficar no local, né? Também o Michel Temer pensou, porque ele aumentou o Bolsa Família, né? Deixa nem das imagens, ele aumentou o Bolsa Família, achou que ele estava prestigiado. Mas esse pessoal aí é pessoal de esquerda, não adianta, que nunca vão gostar do Michel Temer, por mais que ele faça tudo, né? E lembrando que o Brasil tem 14 milhões de desempregados, né? Aí são os prédios em São Paulo, vários prédios aí com habitações, e a gente pensa que a pessoa vai lá, não tem onde morar, e invade o prédio, né? Aí no momento da queda do edifício, e a pessoa invade o prédio, mas na verdade não tem entre aspas, uma milícia, né? Uma milícia, né? Que cobra das pessoas R$200 e tal, e aí cobra pro gato da luz, que é tirado do semáforo, cobra pro gato net, ou gato vivo, ou gato não sei o que lá, então tudo é cobrado, né? Agora tem um problema seríssimo, né? Que até o governador Márcio França falou ontem, né? Ele deu uma entrevista lá para o Datena, né? E um abraço do Datena, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, né? Uma entrevista e uma particular. E o Datena perguntou para ele, ele falou que realmente o problema agora você vai pôr essas pessoas na frente das pessoas que estão esperando há 15 anos, né? Então é o país que tem dinheiro para estádio, mas não tem dinheiro para habitação popular. Olha quanta habitação podia. Pagava um dinheirinho lá para o dono do aparato, que esse é federal, né? Podia fazer um monte de kitnet, quarto de sala lá, e punha as pessoas que estão na fila há 15 anos para morar lá, um lugar legal no centro e tal. Começava a habitar aquela região, pessoas iam trabalhar, iam consumir e dar uma reavivada. Mas enfim, né? É mais fácil deixar invadir, cobrar organização do não sei do que do lá, e essas organizações cobrando dinheiro, ligado a movimentos políticos e tal, e na verdade não sei nem se são organizações ou milícia, né? Mas tranquilo. E muita gente de fora do país, Venezuela, Bolívia, esses países. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Áustria, para você entrar, eles vão pegar um engenheiro, um advogado, um eletricista, um encanador, um bombeiro civil e tal. Agora eles selecionam, né? Agora aqui é igual o Cuba, né? Cuba, quando mandou para os Estados Unidos, mandou os caras que estavam no presídio, mandou os caras. Então, a gente tem que receber, mas nós temos 14 milhões de desempregados, vamos receber mais gente, aí fica com 15, 16, né? E só gente letrada para a gente ter uma melhora do nosso país, né? Então, isso que realmente acontece. Hoje é dia par, então, Paulo Eduardo Costa, à minha direita, comece com o seu pronunciamento. Olha, um bom dia a todos os nossos telespectadores, meu carinhoso abraço ao Guto Brito, meu querido amigo, e a você, Eduardo, pelo prazer de estar aqui. Mas essa história de São Paulo, desse incêndio do prédio, parece que está tendo alguns pequenos desdobramentos já. Pelo que eu andei deprecando e dando uma olhada aí nas informações, parece-me que havia uma associação de moradores que cobrava dos eventuais invasores entre R$200 e R$400 para poderem morar lá. Ou seja, o prédio era do governo federal, aparentemente cedido à Prefeitura de São Paulo,
com a pretensão de que ali fosse instalada a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, fato que não ocorreu naturalmente. Então há omissão da Prefeitura de São Paulo, do prefeito. No caso, seria o Dória, né, que estava como prefeito. Mas aí você já está tempo, já pegou a Haddad, né? Então, é uma situação que está aí, é uma omissão contínua. Né, o Dória já assim. pegou invadido, né? Já pegou invadido. Mas nada fez. Também nada fez. Mas não teve nenhuma atitude. Agora, já tem 17 anos, né? Que esse segundo consta, essa associação, então, de moradores, sem teto, etc., que cobrava essa taxa das pessoas, ela começa a induzir o poder público a dizer, olha, está lá o prédio invadido, o prédio já não tem mais condição de uso, precisamos expropriar esse prédio. E o dono do prédio, no caso o governo federal não, mas quando o prédio é particular, o dono do prédio diz, que bom, não consigo vender, não consigo alugar, vamos tentar ver se a gente consegue essa expropriação. Certamente a prefeitura estabelece lá o valor venal, o cara depois discute na justiça para aumentar o valor, que é de praxe acontecer, mas no final das contas me parece, é bom averiguar, eu estou lançando isso agora aqui para o nosso telespectador, que é uma máfia ligada a esse processo. Então a gente tem que tomar cuidado e dar uma checada na informação. Cobravam para as pessoas morarem, a intenção efetivamente é expropriar o imóvel para que o dono do imóvel, no caso do governo federal não, mas no caso particular receba, a instituição depois revende a essas pessoas, né, esses mutuários, e continua cobrando deles valores que não são justos, porque como você mesmo disse, o gato da energia elétrica vinha do farol de trânsito, o gato da água vinha roubado de algum lugar ali, ou seja, continuamos fazendo vistas grossas ao grave conflito social que tem o Brasil e a ausência de habitação, que é o caso que nós estamos vendo hoje. O país está com uma deficiência enorme, além dos 13 milhões de desempregados, então chegando mais colombianos e venezuelanos especialmente para cá, né, muitos bolivianos estão vindo para cá em quantidade. Nós temos também esse grave déficit habitacional, embora o Estado de São Paulo tenha inaugurado, aí, me parece, 140 mil unidades nesses últimos 10 anos, que é uma quantidade até razoável de moradias, mas está nascendo mais gente do que a capacidade de abrigar. Vamos prestar atenção nisso para evitar que essas pequenas mafiazinhas se proliferem por aí. Guto Brito, Associação Melícia. E o Temer chegou lá achando que tal, mas mesmo ele aumentando o Bolsa Família, o Bolsa para presídio e tal, não conquistou a rapaziada lá não. O pessoal não atendeu bem o Temer não. Ele pegou o domingo, o feriado dele, Márcio França estava lá, o Dória não apareceu lá não, mas o Márcio França estava lá, apareceu também o nosso... O Covas apareceu, né? Tudo bem, não tem muito o que falar, mas aparece, né? Mas também o Dória não apareceu e o Michel Temer foi lá com o presidente, estava em São Paulo mesmo, mas não deu muito certo não. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Paulo Eduardo Costa, boa tarde, Filete, prazer estar com vocês aqui na bancada, boa tarde a você, mais uma vez, telespectador. Olha, Filete, muito triste, né? As pessoas que perderam um pouco que tinham, ainda há desaparecidos, os bombeiros falavam em 34, mas refizeram essa contagem para 44 pessoas que estão ainda sem serem encontradas. Nós tivemos aquela imagem dramática da tentativa de resgate dos bombeiros daquele homem no topo do prédio. É muito triste esse contexto todo, porque no final das contas, minha gente, quem mais perde é aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa mais sofrida, que é explorada por essas gangues, essas quadrilhas, que invadem prédios públicos com a conivência das autoridades, porque o prédio é um prédio federal, o prédio foi cedido, entre aspas, para o movimento na gestão da esquerda, tanto no governo federal quanto na Prefeitura de São Paulo. Isso é sistemático, então a gente precisa agora saber de quem vai ser a responsabilidade. Os bombeiros se pronunciaram, por acaso, dizendo, olha, não há condição das pessoas habitarem com segurança esse local. Existe um laudo desse? A Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo atestou que ali poderia haver moradia com gás de botijão, com álcool, com espiriteira, com as pessoas cozinhando em pequenos ambientes que eles eram subdivididos, não havia água encanada, não havia esgoto, segundo relatos das pessoas que eram extorquidas ali por essa gangue, que segundo essas próprias sobreviventes foram os primeiros a fugir. A pessoa que arrecada o dinheiro é a primeira a cobrar, mas é a primeira a fugir quando tem algum problema. Quer dizer, só não aconteceu uma tragédia maior porque Deus é grande e puderam, porque o prédio também era fechado com cadeado e corrente. Quer dizer, as pessoas ali viviam uma situação, digamos, de semi-escravidão, porque tinha que pagar compulsoriamente. Quem não pagava era
devidamente e violentamente retirado do local. Então, um local sem um mínimo de salubridade, um lugar insalubre, sem higiene, as pessoas relatam que tomavam banho frio, não havia esgoto. Então, e agora já vieram aí com uma história de que uma briga doméstica, né? Estão tentando minimizar o caso. O maior prejudicado é aquele pai de família, aquela mãe que a gente viu nas reportagens, né, ao longo do dia de ontem, com crianças na rua, com idosos na rua. E uma pergunta, né? O Dória respondendo a você, falou, hoje você que precisa do maracujá, hein, Filete? Você foi incisivo na sua abertura, com razão. O Dória é candidato, né? Se o Dória aparece lá, vão dizer que ele estava fazendo, né, campanha. Quem tinha que aparecer, realmente apareceu. O presidente da República apareceu. Não tinha que ser hostilizado. Mais uma vez ali, a manifestação tirou o viés. Ali era o presidente da República, que podia muito bem estar em casa, feriado, ele podia mandar qualquer um lá, mas ele foi lá. Ele foi fazer o papel dele. O prefeito de São Paulo foi lá, o governador foi lá. As autoridades têm que estar presentes nesse momento. Quando caiu o World Trade Center no atentado de 11 de setembro, o prefeito, o governador, o presidente, independentemente de rixa política ou desavença, estavam lá, como representantes do povo, eleitos. Agora, o que precisa é se mapear todas essas invasões que existem na cidade, e não só na cidade de São Paulo. Aqui em Santos nós temos um local bem parecido, bem perto aqui da TV Com, em que a situação é mais ou menos do jeitinho que a gente viu lá no prédio Wilton Paes de Almeida, que aliás é um ícone da arquitetura do Brasil, um prédio lindo que foi sede da Receita Federal. Quer dizer, o presidente, além de tudo, estava lá também para zelar pelo patrimônio federal. Agora, de quem é a culpa? Ou vão ficar só nas entrevistas ali dizendo que as pessoas que perderam, que agora o que vale é falar das pessoas que morreram, né, das pessoas que perderam o pouco que tinham, mas a responsabilidade e o mapeamento dessas áreas de risco, porque poderia ter acontecido uma tragédia muito maior, aí a gente precisa saber e precisa levantar. Acredito que seja por ser um imóvel federal. Acho que a Polícia Federal é que deve investigar as causas. Eu não sei como é que isso legalmente vai ser tocado, mas é preciso que se apure, é preciso que essas pessoas, dessas entidades, entre aspas, vão à justiça responder, porque isso aí serve de dinheiro, de financiamento para uma série de coisas que a gente precisa saber muito bem aonde a gente está pisando. O imóvel foi todo... o imóvel foi todo invadido, era da Polícia Federal. Se puder colocar de novo aí as fotos, todo pichado, quer dizer... Inclusive o Lalau foi um dos Olha aí, ó. que foi indiciado nesse prédio. E o Lalau, aquele juiz que né? gastou 100 milhões a mais para construir um prédio... É que o prédio era da Polícia Federal. O prédio demoliu, caiu, né? Sim, implodiu. Foi para o chão, Agora, me parece que essa revolta e o protesto contra o Michel Temer foi feito pela Associação dos Aposentados. Havia um grande grupo ali na frente assistindo e ficaram todos meio que revoltados com essa situação do Temer de dar um aumento assistencialista de quase 6% para a Bolsa Família, enquanto o aposentado que conseguiu construir este país, que fez o país, teve um reajuste absolutamente pífio. Então, a revolta, me parece, ali era ligada a esta associação de aposentados, efetivamente, contra o presidente. Mas agora, um momento inadequado. O bom senso, né? Mostra que ele não era o lugar. Lá para dar uma olhada. Agora, precisamos apurar mesmo a responsabilidade, porque se o prédio do governo federal estava cedido à prefeitura, cabe a um dos dois entes, ou a prefeitura ou o governo federal, de poder verificar o que está acontecendo. Se invadem um espaço meu, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, vou remover as pessoas, vou indicar a serem colocadas num local apropriado, né? Vamos encontrar aí, mas parece que aí houve omissão de ambas as partes. Pelo que a gente está ouvindo agora, porque agora vamos pegando as informações, a primeira delas é que o prédio pertencia ao governo federal e que estaria cedido à Prefeitura Paulista para instalação dentro do edifício, aliás, um edifício muito bonito, todo envidraçado, muito elegante, a Secretaria de Educação e de Cultura do município, fato que não ocorreu. Então, há negligência em algum lugar, há omissão em algum lugar. E é um edifício que, se você pegasse no começo, desse uma repaginada, sim, tá bom. O que ia precisar ali? Trocar, por exemplo, fio, de repente, porque hoje em dia o número de aparelhos é muito maior, mas de repente, numa secretaria, usaria menos, talvez, computadores que numa Polícia Federal. Então, uma repaginação, talvez uma questão de segurança ali, mais uma vez, não dando valor ao patrimônio público. Quem te vê as autoridades desse país omissas com relação a isso? Porque dá a impressão assim, não é meu mesmo, deixa destruir. Perfeito. Porque ali tinha aparelho de ar-condicionado central, porque era um prédio que serviu à Polícia Federal, tinha uma estrutura de sanitários, ela estava pronta para ser usada. Saiu a Polícia Federal, então perfeito, cedeu à municipalidade, a prefeitura devia ter tomado posse. E se não tomou,
tomado posse naquele momento, quando soube da invasão, retira os invasores, porque ela tem guarda civil, ela tem uma estrutura jurídica, um departamento jurídico que pudesse ver isso. Então houve uma omissão, sim, uma omissão muito grande. Eu acredito, pelas informações, que a omissão maior foi da Prefeitura de São Paulo, por deixar a invasão, por estar titular do prédio e por não ter tomado nenhuma atitude. Já estava de uma certa maneira passada para a Prefeitura, Sim. o governo federal esqueceu, só que a Prefeitura não cuidou. Agora, né? a tal vítima que está lá também, tem uma outra história, já que eu já recebi hoje. Eu já ouvi também. Disse que era um bandido, um traficante. A gente não e aí sabe, começaram né? a circular aí fotos do rapaz que faleceu, coitado, que Deus o tenha no melhor lugar, com um cigarro de maconha na boca, com uma bolsa cheia de dinheiro. Eu recebi as fotos no meu WhatsApp também. Também não sei se são verdadeiras. A gente também tem que tomar cuidado com isso, mas é cauteloso alertar também. É uma situação desagradável, porque nesses prédios invadidos, normalmente você reúne gente que sem muita condição financeira, ou esse submundo, que é normalmente o comum, né? O traficante, o marginal. A criminalidade se aproveita, até porque existe um acordo tácito entre os mantenedores dessas instituições que vivem de invadir imóveis com o crime. Sim. É na Cracolândia, Sim. é na favela, é em local... Então, o mapa está aí já, está escancarado. É. E aí, a prefeitura da gestão do Haddad, do ex-prefeito Haddad, tinha uma política de, ali principalmente no centro de São Paulo, arrendar os hotéis, pagar um aluguel para aqueles hotéis bem deteriorados, já poderem abrigar os usuários, as pessoas, enfim, de dependentes químicos, e as pessoas que não tivessem como, por exemplo, dormir, enfim. A ideia é até que é plausível, como foi feito em várias cidades onde tiveram centros degradados, né? Sim. Mas primeiro se precisaria reformar esses imóveis para eles receberem com dignidade essas pessoas, haver uma seleção, saber quem é quem precisa, quem não precisa, e o poder público realmente tomar posse e gerenciar esses imóveis. Aí eu até acredito que numa política de repovoamento ali do centro de São Paulo, como existe uma proposta falida aqui em Santos, né? Se reocupar o centro por meio das moradias que existem, aqueles sobrados que também viraram cortiços. É uma proposta boa, mas a gente precisa saber quem vai colocar lá dentro e como que vai ficar essa relação de posse desses locais. Aliás, Guto, a Tribuna, o jornal Tribuna de hoje, ele alerta com muita propriedade de que nós temos alguns imóveis aqui em Santos, e deve ter em todas as cidades, em iguais condições. Sim. O tal do hotel japonês, que foi abandonado aqui na Vila Nova, né? O hotel japonês está ocupado lá por uma série de invasores, tem uma série de prédios. O prédio da Cooperativa Agrícola de Cotia, ali perto do Mercado Municipal também. A ex-Casa de Saúde Anchieta, que também passa por uma ocupação. Atrás da Beneficência Portuguesa. São locais que merecem, bem aqui próximo. É interessante a gente ficar atento a isso, né? E aí fazer um alerta ao poder público para não deixar acontecer a mesma tragédia novamente, porque esses incêndios se pegam à toa. Sim. Segundo o governador Márcio França, na declaração que ele deu à TV, ele disse que provavelmente o fogo começou por conta de algumas pessoas que roubavam fios de cobre, e como eles roubam o fio de cobre, eles colocam fogo para queimar a borracha, para ficar só o cobre, quer dizer, eles vendem apenas o produto, já que o comprador lá, o receptador, que é o receptador, quem recepta isso, toda uma corrente, ele só recebe se for em fio. Então temos que ficar esperto, porque nós estamos fomentando também a criminalidade. E ali é um lugar bom, né? Porque a polícia também não vai entrar ali, né? Sim. Vai entrar ali num prédio daquele que não tem elevador. Sem energia elétrica. Sem energia elétrica e tal. É mais fácil estar no Carandiru, né? Quando eu estou lá, porque ali sem energia elétrica, São Paulo, no centro, a polícia não vai entrar. Quer dizer, ali fica os bom. Os perigos para as famílias, né? Os fossos dos elevadores, a insalubridade. Jogava lixo dentro do fosso. Sabe? Né? Então, realmente, para essas pessoas que pensam como as autoridades que fizeram e que gerem esse tipo de entidades, que eu não chamaria de entidades, mas são pessoas que se aproveitam da miséria de outras pessoas e depois falam que o capitalismo é que é a exploração do homem pelo homem, né? É muito interessante essa discussão. E as pessoas que se dizem de esquerda, né, socialistas, vão dividir. Esse é o conceito de divisão deles. É dividir a coisa ruim e explorar quem menos tem. Para quem não tem nada, aquilo lá é tudo. Então eles jogam com isso. E acredito e tenho certeza, viu, Paulo Eduardo e Filete, todos ali deviam estar com um documento em dia, o título de eleitor. E todos transferidos para São Paulo, né? Óbvio, para poder ajudar essa máquina criminosa aí que fez mais vítimas
em São Paulo. Vamos ver se as autoridades agora, porque precisa acontecer um tranco desse para as autoridades acordarem, né? Como foi a Boate Kiss, como foi a tragédia do Regatas aqui em Santos. Só que a Prefeitura de Santos não faz a lição de casa, né, minha gente? Tem vários prédios públicos aí que não tem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Então a Prefeitura de Santos, o prefeito Paulo Alexandre, precisa abrir o olho, né? Porque a sorte, às vezes, deixa de acompanhar as pessoas, principalmente os incompetentes. Paulo Costa, a questão aí para a gente finalizar, né? E na questão do... muita gente explorando muita gente, né? Pessoas pobres, e aí são exploradas, porque R$200, bem ou mal, tem uma vista, tem uma janela, tem um lugar para dormir, né, Filete? Porque eles não têm, vai dormir na rua. Um ar-condicionado velho que você pegou lá, deu uma lubrificada no motor, puxou um gato, o cara dorme no ar-condicionado, bem ou mal, né? Tudo bem que aí as pessoas mesmo jogam o lixo no elevador, mas se as pessoas tivessem consciência, jogavam o lixo fora, que afinal de contas a municipalidade, quem está trabalhando, está pagando. Então, né, a gente está pagando e tal. E a questão do Bolsa Família é um projeto maravilhoso, né? Quando a dona Ruth idealizou, baseado em outros países do mundo, aí como França, como Iugoslávia, o projeto é maravilhoso. O problema foi que só entrava gente e não saía. E para o projeto ser maravilhoso, ele tem que pegar, por exemplo, o campus. O campus pega a molecada, né? Põe a molecada lá, dá uma função para a molecada, capacita uma molecada, né, no sentido amoroso, né? Sim. Dá uma sentido, depois oferece para o mercado de trabalho, são pessoas conhecidas que trabalham no campus, que tem influência na cidade, tem influência porque você ser diretor, lá, tal, ela vai colocar um no escritório, um na clínica veterinária, um tal, por exemplo, o Aldo tinha um menino do campus do escritório dele, eu já tive na minha clínica. Sim. Qual o problema, entendeu? E é muito legal. E depois você vê a pessoa bem sucedida numa profissão, depois de 10, 15 anos, tal. Só que assim, tem meio, começo e fim. Só que esse projeto começou com 3 milhões, depois 5 e tal. Aí uma vez um cientista americano falou, o projeto do Brasil é horrível, porque só entra gente e não sai ninguém. Então só a cidade fica pagando cada vez mais imposto, para resolver essas questões sociais que são importantes, que são necessárias para a pessoa que está numa condição ruim. O cara mora na seca no Nordeste. Ele pode, ele está lá, mas senão ele não tem como se fixar lá, ele precisa. O cara é pescador, tem época que não tem peixe, o cara precisa, tal. Agora tem muita gente que vive disso, tem aposentadoria, tem rendimento, era ganho Bolsa Família, tem outros que são vagabundos mesmo, se locopletam do dinheiro dos impostos para ficar vivendo na boa, né? É que a grande maioria, na verdade, é de malandragem, né? A gente sabe que o Brasil é o país da ginga, a grande maioria. Não, é verdade. Porque, veja bem, quando você fala de campus, por exemplo, você fala de um projeto social em que você pega um jovem que vai ser treinado, educado, ensinado a uma profissão, né? Vai ter uma habilitação para conquistar o mercado de trabalho. Quando nós criamos essa política assistencialista, o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o Bolsa Escola, o Bolsa Tudo, vira clientelismo. E aí você carrega atrás do país, não um capitalismo selvagem de descoberta, mas um clientelismo de gente grudada do não fazer nada, do ser oportunista. Eu vou dar um exemplo simples. Eu recentemente demiti um funcionário meu. Era negligente, omisso, então eu disse, olha, você não fica mais, perdão, tal, demiti. O indenizei. Soube que ele está trabalhando com outra pessoa, foi trabalhar com outra pessoa e pediu para não ser registrado. Por que ele pediu para não ser registrado? Porque ele está recebendo ganhar o seguro-desemprego e ganhar o salário ao mesmo tempo. Na cabeça pequena dele, ele vai ganhar 2 salários. É uma cabeça pequena, estou ganhando 2 salários. Só que ele esquece que naquele período ele não vai estar contribuindo para o INSS, para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e vai estar tirando dinheiro de alguém que estaria precisando mais do que ele. Então, assim, cria-se nesse país a famosa lei de Gerson. Eu sou mais malandro que você, mais esperto, bobeou, eu estou tentando arrancar alguma coisa. Daqui a um ano e meio ele sai desse emprego, faz um acordo, pega a mesma coisa até o prazo previsto e vai ficar brincando com isso, achando que está enriquecendo. E não está. Então, assim, a Bolsa Família, por exemplo, é assistencialista, mas dizer, ó, a Bolsa Família você tem, mas por tanto tempo. Vamos estabelecer um prazo, 6 meses. Daqui a 6 meses arruma um emprego, né? Porque... Ou como no Canadá, você vai receber, mas você tem que fazer um curso. Você vai escolher um curso, corte de costura, bombeiro civil, ou não só dar o dinheiro. Veterinária. Você vai ter que escolher um curso. É verdade, Eduardo, nós temos um problema muito sério, muito sério. A gente só dá o dinheiro. A gente não cobra em uma contrapartida. Isso. Então, por exemplo, quando o Márcio França, lá como prefeito de São Vicente, coisa de 10 anos atrás, criou aquele projeto GEPOM, ele pegava os rapazes que saíam do alistamento militar, que estavam desempregados, e dizia, foi o seguinte, eu pago para vocês um salário,
mínimo, na verdade, naquela época era R$600, R$800, era um salário mínimo que você recebia, mas ele desempregado tinha uma função. Qual era a função? Era de vigiar, de tomar conta. Ele não era guarda, naturalmente, porque ele não tinha arma, ele não tinha cacetete, mas a foto de... Ou ele servia como auxiliar de escritório... Mas ele tinha um radiozinho mas que ligava ele polícia, tinha uma tal. função, ou seja, ó, você vai delimitar essa área é sua, você vai proteger, ou você vai auxiliar nesse escritório. Então havia uma finalidade. No Brasil não, criou-se um clientelismo socialista muito engraçado, muito simpático, tipo a Bolsa Família para ganhar voto. Bolsa Gás para ganhar voto, Bolsa Escola para ganhar voto. Gente, virou piada o negócio desse. Então você dá a Bolsa Família e fala assim, mas você vai ganhar a Bolsa Família? Mas você é obrigado a varrer esta praça e aquela rua ali todos os dias. Você vai ganhar, mas eu quero em contrapartida que você me faça economizar a mão de obra da limpeza. Por exemplo, uma sugestão, pode ser uma sugestão tola, mas é uma sugestão que objetiva. Porque só o clientelismo não cria um país, cria gente folgada, espaçosa. E o Brasil acaba carregando nas costas um fardo enorme. Porque boa parte dos nossos impostos, que são recolhidos aí assintosamente, não são aplicados em ações que beneficiem a quem o paga. Está beneficiando essa gente que acabou criando por si só essa ideia. Vamos ter mais filho, o governo ajuda, se tiver problema a gente tem tudo assistência gratuita. Quer dizer, criou-se um clientelismo de vamos fazer criança. E não é assim que funciona, gente. O mundo tem que ter um pouquinho de regra. Portanto, eu acho que o programa, além de ser por tempo limitado, deveria exigir em qualquer circunstância uma contrapartida. Qual fosse ela? Você é obrigado, você vai receber, mas vai ter que fazer isso para a comunidade. Você vai receber, mas você vai ajudar no hospital tal. E assim por diante. Aí valeria a pena. Do jeito que está sendo feito, não. Criou-se um clientelismo. O exemplo do meu ex-funcionário é um exemplo vívido. E isso acontece em um monte de lugar. Tem gente no Nordeste que não trabalha por conta da tal seca e vive na região de seca para dizer que não tem água, que não tem como ter agricultura. Quer dizer, criou-se aquela famosa, vou me encostar no governo porque o governo está me bancando. Isso não é bom para ninguém, porque acaba sendo um fardo e o governo fica sem capital para investir, fica numa situação desagradável e ainda vem o presidente Temer dando reajuste para o Bolsa Família e não dando para o aposentado. Pelo amor de Deus, né? Presidente, com todo respeito... Se liga, né? E o mais engraçado é que a pessoa fica na seca, sabe que ali não vai, só chove uma vez por ano, mas fica ali, né? Fica porque ele quer ganhar o benefício. E aí se cria uma cultura do engajamento. A lei de Gerson, né? Vamos levar vantagem em tudo. O filho vê o pai ali recebendo aquela miséria, mas É o que acontece nas favelas. A favela está instalada. Vamos dar o exemplo lá, México 70, de São Vicente. Foi lá o governo estadual, foi lá o governo federal, foi lá a prefeitura, retiraram lá 1000 famílias. Tiraram 1000 famílias, deram apartamento. Aí, deram, né? Deram porque paga aquela taxinha de 40 reais por mês, né? Tudo bem. Tem gente que não... Eu não ganhei minha casa. Não, mas é justamente... Não tem um amigo lá que dá para pessoa que tem posse? Isso existe, hein? Tem um amigo da pessoa que tem posse, aí, por exemplo, você põe um funcionário seu lá, uma pessoa lá, que tá, assina, depois revende aquilo lá. É comum, é um exemplo. Aí a senhorinha vai para lá, para o apartamento, mas ela não se adaptou, porque ela estava acostumada àquela casinha que ela tinha na rua, que era mais gostosinha. Ela tinha o bar embaixo, o salão na sala, ela não pagava imposto. Ela tem que subir um andar de escada, não dá para ter dentro do cachorro. Tal, Aí ela vai e vende. Não pode ter ela comércio. Volta para a favela e se inscreve de novo em outro projeto social. Então virou assim, criamos os clientes de casas populacionais, conjuntos habitacionais. É assustador o que está acontecendo. Moradores profissionais, né? Alguns voltam até para o mesmo espaço, não no mesmo local, naturalmente, mas para o mesmo espaço. Se debobear até no mesmo local. E aí fazem uma nova ocupaçãozinha lá, até que passe um novo cadastramento, aí cadastra, aí dão um novo apartamento, uma nova habitação. Isso vira um ciclo vicioso. Vira uma indústria, sabe? né? Uma Como coisa essa questão da invasão. Você pode participar do programa, como todos os dias, ligando aqui para o 13 21 38 4677 ou no WhatsApp, né? Então vamos primeiro WhatsApp 13 997 11 5545. Você pode mandar perguntas para o Guto Brito, que hoje tomou maracujina, ou para o Paulo Eduardo Costa. Hoje o Guto veio calmo, né? Daqui a pouco ele está até falando bem da prefeitura, tal. Tomou maracujá ali da Thaís, a Thaís fez um maracujazinho para ele, né? Ou 13 21 38 4677 e manda perguntas para o Paulo Eduardo Costa, para o Guto Brito, né? Não desliga não muda de canal, porque nós temos uma fofoca, brincadeira. Os caras mandam cada coisa para mim aqui. Comentarista do programa é pego trocando figurinha e vendendo no Gonzaga. Quem será o comentarista que tá lá no Gonzaga? Ele e o tal de Jaime, tá sentadinho numa cadeira, trocando jogando figurinha. Bafo também? Jogando bafo. E como passaram para mim, eu vou ter que falar isso, Paulo. Eu vou ter que falar isso. Comenta no programa de cadeirinha no Gonzaga, trocando figurinha, entendeu? Nós vamos falar depois do comercial.
conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. Hoje com o Dr. Paulo Eduardo Costa e jornalista Guto Brito aqui, muitas participações, né? Bom, eu vi ontem o meu amigo vendo o jogo, o Nelsinho e Jaime trocando figurinha um com o outro, né? A esposa do Jaime falou, Nelsinho tá aqui em casa, trocando figurinha. Eu falei, de vez em quando eles ficam ali em frente ao Gonzaga, trocando figurinha. Então, um abraço para dona Dilma Rodrigues, Nelsinho, por isso que não envelhece o Nelsinho. Namorada nova, trocando figurinha da Copa, entendeu? Diz que o Nelsinho tem uns 4 álbuns prontos, vai lá e põe a molecada para vender no Gonzaga para ele. Um eterno garoto, né? Um garoto, ela tava faltando a figurinha do Neymar, porque a figurinha colorida vale mais, entendeu? Olha, eu acho que é questão de gosto, né? Mas eu me lembro que papai comprava para mim álbuns quando eu era criança, né? Aquela coisa de 7, 8, 9...
Até os meus 10 anos eu ainda colecionava os álbumzinhos, as figurinhas que ia comprar. Speed Racer, né? Que era uma coisa diferente. Tinha até o álbum da Copa também naquela época, só que era outra Copa, né? Era a fase da Copa Não de fala 70. Jairzinho, A Copa de 70, Copa de 78. Tostão, Jairzinho, Pelé, Coutinho, né? Carlos Alberto. Carlos Alberto, era um tempo bom. Edu. Mas aí o papai comprava, mas naquela época. Agora papai, você que está assistindo aí em casa, ele disse que assistiu hoje a gente, meu tio Lauro também, um abraço, mas é brincadeira. Eu não uso isso. Imagina eu trocando, vocês me internam. Se eu for trocar figurinha, vocês me internam, porque eu enlouqueci, viu, gente? Eu não tenho mais nada. Tu também não tem namorada novinha de 21 anos, Não preciso Paulo. ficar trocando figurinha, não. Será que eles estavam jogando bafo também? Boa. Repetidas? Bafo com o dedinho, né? Brincadeiras à parte, um abraço pro Nelsinho. Mas me falaram que você tá trocando figurinha com o Jaime e tal. Cuidado com o Nicolau Bey lá do CDL, que ele quer acabar com todo mundo. Deixa lá, Nicolau, o pessoal vender trocar figurinha. O cara vai lá, toma um café, o outro vai lá, come um negocinho e tal. E o Gonzaga virou um atrativo também. Ali você passa ali, pessoal de cadeirinha, trocando figurinha, fazendo novas amizades, né? Bom, tem muita gente falando aqui. O meu amigo Carlos Alberto está falando que realmente é um absurdo, né? Essas organizações e o governo federal fica vendo, não faz nada, nem a prefeitura. Ele acredita que o Paulo Eduardo Costa está certo, que a culpa é mais da prefeitura, nosso amigo Carlos Alberto. Carlos Alberto, é uma questão de apuração. Na verdade, a culpa é dupla, mas acho que a prefeitura é omissa e negligente ao deixar invadir e ficar aquela famosa história, não é meu, é de terceiros, só que aí envolve a vizinhança, envolve toda uma estrutura de hospitais, caso tenha um acidente, bombeiros. Você tem noção de quanto deve ter custado esse resgate, que poderia ter sido evitado, né? Essa tragédia que poderia ser evitada, me parece que ainda tem 30 pessoas desaparecidas que eles não conseguem confirmar. Então são 30 pessoas que podem estar lá debaixo daqueles escombros mortas por conta da omissão, né, da negligência. Enquanto isso, o nosso dinheiro vai voando pelas cucuias, né? Porque a impressão que dá, tipo, não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. É assustador isso. Literalmente vão virando cinzas, né? Vai virando, é verdade. Nosso amigo Mário Zidane aqui, que tem o Bulldog, está mandando uma pergunta aqui para você, Guto, mais para o Paulo também. Diz aqui o que tem hoje a moda, aquele viral que passou, com uma moeda uma nota de 10 reais, com carimbo Lula livre. E depois com o Bolsonaro preso 2018, né? Então ele queria que a gente... Eu acho que é crime, né? É crime. A Mas moeda, sobre isso? A cédula, já havia lido, se realmente está acontecendo isso é crime, porque a cédula, apesar de passar de mão em mão, ser um dinheiro que é público, é uma propriedade da União, porque é feita pela Casa da Moeda da União. Então é um bem da União. Então quem risca, carimba, rasga, comete um crime e, se for flagrado, vai responder por isso, né? Então, a gente precisa saber da orientação, inclusive das autoridades, o que eu faço quando eu receber uma nota carimbada. É não aceitar, né? Objetivamente, a orientação é não aceitar uma nota manchada, rasgada, riscada ou coisa parecida. Primeiro, não aceita. E se for no estabelecimento bancário ou num caixa eletrônico, que pode até acontecer, é imediatamente entrar na agência e fazer a troca. Você não deve continuar, porque o dinheiro que é inutilizado, ele é substituído por uma nota semelhante. E ele perde o valor, né? Rasgado. Rasgado, danificado, ele não pode. Perde Agora, valor. Quem faz está cometendo crime. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, e o próprio Cênora Bravanel, Silvio Santos, foi indiciado em inquérito porque num programa de televisão, brincando, ele rasgou uma nota ao meio. Ele falou, R$100, 50 para cada um. E eu me lembro que ele chegou a ser indiciado, teve que responder a um processo por conta de ter rasgado aquela nota especificamente. Ou seja, é crime sim. Quem danifica, quem rasga, quem carimba essa idiotice de Lula livre, né, ou alguma coisa assim nesse sentido, você não deve aceitar, não. Recebeu, diz, essa eu não quero. E não pega essa nota. Não justifica. Aliás, nessa onda aí de Lula livre, o Caetano Veloso tomou uma vaia, não sei se vocês viram, num show em Juiz de Fora, que ele fez uma alusão a Lula livre e tomou uma senhora e sonora vaia da plateia. A gente fica feliz porque acho que a cabeça das pessoas realmente está enxergando o óbvio, né? Não é só o Lula, tem mais gente, mas... E outra, é a mesma coisa que você vir aqui, a gente num show, eu, Paulo Eduardo Costa aqui, o Filete, né? Trio Parada Dura, a gente para o nosso show e as pessoas pagaram o ingresso e a gente dizia aqui, Al Capone livre, né? Um sujeito, um bandido, um criminoso que está preso, a gente fala Al Capone livre, quer dizer, a gente está, no mínimo, incentivando outras pessoas, um sujeito condenado, né? Está preso e as pessoas querem tirar, e preso por cometer crimes comuns, né?
Ele não está preso por crimes políticos, que é o que agora a esquerda quer fazer com que o Lula seja um preso político. Ele não é. Ele cometeu crimes comuns, previstos no Código Penal, né? Associação, lavagem de dinheiro, tal. Então não é um preso político. A gente fica triste, né? Porque pessoas com formadores de opinião, e aí a gente separa o Caetano. O Caetano é legal um pouco, né? Quando ele toca lá. Porque quando ele abre a boca, como dizia o Romário, né? Do Pelé, mas a gente pode fazer até essa comparação com o Caetano, né? Que o Caetano calado é um poeta. Só quando ele toca que é legal. Tá certo. Bom, o Nelson aqui do Canal 2, né? Aqui do Campo Grande, ele está perguntando para o Paulo Eduardo Costa o que ele acha da entrada da cidade, né? Se a entrada da cidade vai sair mesmo, se 40 meses não é muito tempo. Acho que o Paulo não tem muita noção de engenharia, mas ele vai comentar aqui sobre a entrada da cidade de Santos, agora que parece que no dia, acho que no sexta-feira foi o marco, né? Ou segunda-feira, a inicial da construção da entrada de Santos pela Ecovias, né? Ecovias Aqui vejam bem, vamos pensar juntos aqui, amigo. O problema não é de agora, né? O problema já tem aí alguns anos, e aí vem sempre as famosas desculpas. Porque as galerias pluviais estão assoreadas, então vamos comprar lá uma maquininha de desassoreá-la, né? Uma máquina de hidrojateamento. As galerias não são suficientes, então vamos ampliá-las dentro do possível para que ela tenha uma vazão. Criaram-se casas no caminho, porque é muito comum a favela invadir o canal e efetivamente não possibilitar. Mas assim, há uma omissão continuada, vocês percebem isso, né? Aquele riozinho que sai ali perto do Iguaçu, ele é federal e tá com... Pô, então pede autorização, fala com o Beto Mansur, com o Squassone, com o Papa. Quanto pior, melhor. Vamos resolver, né, para a gente, situação, de uma certa né? maneira, desobstruir. Aí, quando a corda está no pescoço, porque agora qualquer chuvica, como diz a Maria Júlia Martins, da Maria Júlia lá da Majula... Um abraço para a Maria Júlia. Majula da Globo, ela fala, quando cai uma chuvica, a entrada da cidade vira um lago. E eu, tolo, um dia desse aí, também desconhecendo, porque não é comum eu ir em época de chuva para lá, fui convidado a ir até o SESI, ali do lado, próximo da entrada de Santos, e parei meu carro normalmente lá para conversar com o gerente do SESI, até alinhavando uma apresentação da Sinfônica da Fiesp, que é bem interessante, com o maestro Martins, né, que vai fazer um grande espetáculo. E aí eu parei o carro lá e começou a chover torrencialmente, mas não me liguei que o carro estava num lugar lá, porque para mim não me imaginava, não era... Meu amigo, quando eu saí, o meu carro estava com água dentro dele, é onde eu punha os pés, na verdade já tinha um lago, eu já comecei a pensar, tive que tirar sapato, arregaçar a calça para entrar no carro, o carro ligou, graças a Deus, consegui ligá-lo e tirar dali, porque senão ele ia ficar flutuando, né? E efetivamente comecei a procurar os peixes dentro do meu carro, porque aí tem que levar o carro para higienizar, tem todo aquele procedimento. Sim. E aí acabei constatando em loco que a entrada de Santos quando chove é uma catástrofe. Então, nesses 40 meses, eu recomendo ao prefeito que coloque lá alguns caiaques, né, alguns jet skis, umas lanchas. Eu sugeri para isso. É uma sugestãozinha. Mas alguém tem que mexer nisso aí, né? Agora, brincadeiras à parte, não... alguém tem que mexer, porque se nunca mexer, complica, agora, né? Há omissão, né, gente? Pelo amor de Deus, dizer que as obras vão começar agora, depois de tanto tempo aquilo inundando, é piada, E no dia 30 de maio, né? No meio do feriado, aí já adiou. E o curioso é o seguinte, há um estudo dizendo que a Zona Noroeste está abaixo do nível do mar, ela é protegida por diques, a gente está sabendo disso, todo mundo já sabe disso. Isso desde a chegada dos portugueses. Exato, oficialmente. Antes, já com os índios, já se sabia isso. E continuamos aqui aguardando que alguém tome alguma providência. Aí quando a Zona Noroeste estiver afundada debaixo d'água, vão chamar de Veneza. É brincadeira. A omissão do poder público não pode continuar nesse nível. Nós que somos pessoas públicas temos que pensar, e não só pensar no presente, pensar no projeto do futuro. O que vai acontecer daqui a algum tempo? O que é necessário fazer para que as próximas gerações não tenham problema? A gente, como homem público, como pessoa pública, tem que pensar nisso. Não fazer como estão fazendo agora. A corda apertou, libera a verba correndo e ainda vai levar 40 meses. Vai ter muita gente ainda presa nessa inundação. Minha irmã uma vez me ligou apavorada, porque ela tem apartamento em Santos, embora ela mora em Atibaia, apavorada que ela estava no meio daquela inundação, ela começou a subir. Por sorte, ela viu uma rampa do lado lá, que ela não sabia bem que rampa que era, mas ela meteu o carro na rampa com medo de ficar isolada. E eu já vi gente flutuando, com o carro flutuando, literalmente. Quer dizer, é uma situação que na recepção da cidade... O próprio secretário de saúde, o Arthur Pioro, dormiu uma noite no açaí, né, Guto? E com isso, por exemplo, você imagina, choveu, você não vai lá no açaí, isso é normal, só vai quem é desavisado. Então,
imagine o prejuízo do supermercado que tem funcionários, aquele posto de gasolina em frente, entendeu? As doenças que a enchente traz depois, né? Leptospirose, problema de pele. E aí você hepatite. Aí você tá lá no alagamento, aquele congestionamento, vem, chegam os caras do lado e você pensa que eles vão te ajudar, não, eles vão te assaltar. Exato. Vou empurrar o carro aqui, tô salvo. Não, pode passar tudo que é um assalto. Que Brasil é esse, meu amigo? Que Brasil é esse? Mas lembrando, né, Paulo Eduardo, Filete, telespectadores, esse ano é ano de eleição, gente. Vão prometer mundos e fundos. Vai ter inauguração de placa do começo das obras, vai ter inauguração da primeira britadeira, que vai fazer lá o recorte da calçada, que não vai ajudar em nada. Esse é ano de eleição. Então não caia nessa armadilha em achar que vão... Agora precisa ver também, são 40 meses de Júpiter, 40 meses de Saturno, né? Que são 40 meses que chegam a ser não 40 meses terrestres, né? Aliás, a eleição pede renovação, né? E a gente está vendo que tem muita gente nova entrando na política. Aqui no litoral, por exemplo, nós temos 2 esposas de prefeito que são geniais, que vão entrar na política, né? Esposa de prefeito? Estranho, né? Ou outro é parente, cunhado do prefeito, também vai ser candidato de novo. Com experiência política pujante, né? Impressionante, realmente. A renovação, pelo visto, é só na conversa. As lideranças, né? É bom ficar esperto. Aí a pessoa vem com aquele discurso, vamos renovar, né? Aí você vê a família do cara, tá 40 anos na política. Realmente é uma renovação da família dele, né? Porque já foi o avô, foi o pai, foi o tio. Aí não tem quem pôr, né? O cara tá sujo, tá respondendo processo. Aí põe o irmão, põe a sobrinha, põe a mulher. Vamos renovar com qualidade, né? Guto? Não dá mais pra gente ficar acreditando em promessas vãs. O cara tem que provar que tem competência, que tem experiência, né? Não dá pra você colocar uma pessoa ali que chegou ontem de paraquedas e acha que é o redentor da pátria, porque não tem demonstrações de sua competência. Nós falávamos aqui no intervalo a respeito do Dória, do prefeito, que ficou 1 ano e 4 meses, que foi gari, que foi jardineiro, que foi porteiro, que foi vigilante, mas não foi prefeito. Em 1 ano e 4 meses ele prometeu ficar os 4 anos, não ficou, nunca teve um cargo público e agora ele se arvora a ser o governador. Pelo amor de Deus, e daqui a pouco o presidente, daqui a pouco o presidente. Não, me perdoe, mas é dar um passo muito maior do que a perna. Mas é o desespero, né, Paulo Eduardo? Você não tem opção e os caras foram na do Dória. Eu vi uma entrevista muito boa do Paulo Scaff, né, na Rádio Bandeirantes, né, no final de semana. E ele fala que não é candidato a governador, que ele é candidato a presidente da República, o Paulo Scaff, né? Paulo Scaff? Ele falou que é candidato a presidente da República. Não sei se para fazer um balão de ensaio e tal, mas eu achava que, lógico, se ele não vai querer, mas quem pegasse Paulo Scaff de vice tinha uma chance grande. Porque o Márcio França, ele é um bom gestor, né? Ele sabe trabalhar. Você vê que ontem ele estava às 5h30 da manhã lá e o Datena bateu nele, assim, entrevistou ele depois o Datena falou, eu fiquei contente com a tua sinceridade, que ele falou, olha, realmente é um problema que já vem de anos e a gente vai tentar melhorar, vamos tentar ajudar, mas realmente também é uma situação difícil, porque eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse pessoal na frente do pessoal que está 15 anos esperando, então ele passa duas possibilidades, né? Sim. Mas falou que vai ajudar, estava lá às 5h30 da manhã, né? Então depois veio o Bruno Covas e tal, e essa questão é uma questão bem complexa, né, Paulo? A questão do... Sim, mas nesse caso, por exemplo, do Márcio, o Márcio demonstra sua experiência e sua habilidade. Ele é um excelente administrador. O que ele fez com São Vicente foi uma revolução. A gente é testemunha disso. A cidade estava jogada às traças. O final daquela gestão do Luiz Carlos Luca Pedro, que ele interviu inclusive no Hospital São José, e o hospital está há 30 anos fechado por conta daquela intervenção nefasta, na época PT. Já previa o PT antecipadamente da catástrofe que ia acontecer. Está falando de São Vicente, o Luca Pedro? Nunca mais ouvi. Tá? Não, na verdade não. Ele tinha uma gráfica, teve uma série de problemas financeiros. Na Presidente Wilson, né? Parece-me que os bens foram leiloados, penhorados, e ele mudou para uma cidade do litoral sul. Não sei se tem Itanhaém ou Peruíbe, mas não tivemos mais notícia dele. Não mora mais na cidade, não, de fato. Sim. Mas o Márcio conseguiu pegar aquele que era uma cidade jogada como patinho feio e transformar a autoestima. Ele renovou a cidade, tanto que ele foi reeleito com 93% dos votos. Isso, para quem tem boa memória, deve imaginar que só se dá tanto voto para quem é um bom administrador. Agora, não dá para comparar com Dória ou com qualquer outro gaiato aventureiro, né, gente? É brincadeira um negócio desse. Assistindo o programa Sandra Janus lá de São Vicente, manda um abraço para Paulo Costa e para o Guto Brito. Durval Capfilho agora. Olha ele aí. Olha ele aí, Durval Capfilho, tá certo. Uriel Vilas Boas também assistindo o programa. Passarinho Rick Santos.
e a dona Noêmia do Guarujá. Deve estar também assistindo pelo www.tv com o Santos. Algumas participações, Guto. Aqui é uma coisa sobre futebol, né? Sobre futebol. O jogador do Ódio Santos jogou, né? Quer dizer, o Ódio Santos entrou em campo, né? Ele entrou em campo, ele não jogou nada, né? Entrou em campo e sempre o Vanderlei salvando tudo, né? O Vanderlei salva, um outro. E o Rodrigo deu 3 canetas no Fucile e ele declarou no final do jogo que ele pisou no tornozelo dele de propósito. Que nunca nenhum jogador me deu 3 canetas, então tinha que parar de qualquer jeito. Pô, você está lembrando aquela Libertadores da época que a Argentina ganhava tudo? E meus amigos falam, pô, a Argentina não ganha mais Libertadores. O Boca ganhou 6. O Boca ganhou 6. Nada contra o Boca, tudo e tal. Mas ganhou 6 na época que não tinha vídeo, não tinha televisão, né? Aí você ia lá, os caras metiam o pau, né? Os caras metiam o pau, só o Santos de Pelé para ganhar 2-1 lá. Porque tomando pancada o tempo todo e o juiz não expulsando, né? Ficava fácil. Você pode ver que o número de times argentinos que hoje em dia já não está ganhando Libertadores, né? Tá muitos anos sem ganhar, ou, por exemplo, era Boca, River, Estudiantes, hoje eles já não ganham mais. Na minha humilde opinião, não é porque o futebol da Argentina caiu, não. É pela violência, né? O Santos muitas vezes deixou de jogar Libertadores para excursões na África, na Europa, que eram mais rentáveis, entendeu? E também a gente sabia que a Libertadores não pagava bem, era pancada para tudo que é lado. Mas o jogador do Uruguai declara depois do jogo que para parar o Rodrigo ele tinha que mesmo quebrar o moleque. Aí não dá, né, meu? Mas a violência, infelizmente, mas ainda é um recurso que eles ainda têm, mas os bons jogadores vão embora, a verdade é essa, né? O nosso mercado sul-americano não consegue segurar por conta da diferença das propostas. A China entrou no mercado forte também, tem o mundo árabe, mas o futebol tá ruim como um todo, né? Falam do Real Madrid, ontem Real Madrid e Bayern. O Bayern merecia ter passado, jogou melhor, os 2 jogos jogou melhor. O juiz errou, prejudicou o Bayern. O Real já era para ter ficado fora contra a Juventus, né? Foi um pecado aquele pênalti lá no... que ainda se discute se foi pênalti ou não. Falam tanto do Real. Na Libertadores não era pênalti. Não é aqui tudo na isso. Libertadores não era pênalti. E outra coisa, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de amor próprio nas nossas coisas. Eu duvido que lá na Europa, na Espanha, na Alemanha, se vendam camisas de clubes brasileiros como a gente vê aqui, né? O nosso ídolo tem que ser quem joga aqui. Você tem que torcer para o time do Brasil. Que você tem uma simpatia por um time de fora, tudo bem. Agora, o que a gente mais vê é a molecada com camisa do Barcelona, do Real Madrid, Liverpool, Bayern. Sabe, tem que usar a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Portuguesa Santista, do Jabaquara, do São Paulo, do São Vicente, de todos os clubes. Não, a gente tem que ser bairrista. Você vai lá fora, os caras nem sabem quem são os clubes do Brasil. Outro dia um moleque veio conversar comigo, tava com a camisa do Bayern, eu falei, de que país é esse time? Ah, tio, eu sei que é da Europa. Então, não sabia nem que era da Alemanha, a história do time e tal. Não era melhor estar com a camisa da Portuguesa Santista, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras? É a mesma mania do brasileiro gostar de escutar música em inglês não entendendo nada. Vocês já perceberam que as rádios brasileiras são as maiores gafes, né? Música em inglês e às vezes a letra é uma coisa tão o cara põe uma homenagem lá pra namorada que a música diz completamente ao contrário do que ele tá tentando passar, né? Mas então, o brasileiro adora essa coisa do americano, ou usar aquelas camisetas com aquelas frases em inglês. Né? Born in the USA. É medonho isso. Agora, eu acho que esse jogador que declarou que tinha que parar o outro dessa forma deveria ser punido. Lógico, ele é réu confesso. Esporte, briga é briga. Esporte é esporte, briga é briga. Esporte é para você praticar de acordo com as regras oficiais e não sair uma sessão de pancadaria. O futebol europeu não tem essa sessão de pancadaria. Isso é uma mania de sul-americano, objetivamente. Quando há alguma situação de violência, eles são punidos. Exato. Né? E com rigor. Pode até acontecer. Que não é o caso daqui. A América do Sul parece que quando o cara dá uma cacetada lá, olha, inutilizou, porque o pobre Neymar aqui, quando estava por aqui, sofreu uma barbaridade, né, coitado? O acidente que aconteceu com o Neymar lá foi realmente um acidente, a gente percebe que não foi intencional. Mas eu acho que esporte é esporte, briga é uma outra conversa, não vamos misturar as coisas, não. Aproveitando, viu, Filete, mandar um abraço aqui pro doutor Legutas, professor Zezé, doutor Marco, são seus fãs aqui, viu? Da família Brito. Nós que somos amigos, né? Aqui também tem o Salim Augusto ligando hoje, parabenizando o Paulo Costa, o Guto Salim está parabenizando vocês. Obrigado. O Carlos Alberto participando, esse é outro Carlos Alberto. Guto, com certeza o povo está mais atento. E quando vai um ídolo, é provar que esse país tem jeito sim. Impunidade zero. É o Carlos Alberto da Vila Belmiro, da vila mais famosa do mundo. Um abraço para ele. E eu acho que você viu, ontem eu vi o estádio, né? E eu falei pro meu filho assim, poxa, o estádio é reto assim, né? Tipo La Bombonera, né? Aí o estádio no Uruguai, eu falei, pô, dava pra fazer a Vila Belmiro. A gente acabava com aqueles camarotes lá embaixo, né?
camarote punha lá, homenagem por goleiro, acabava com aquilo, fazia um reto, punha mais gente, né? Aí me falou, pô, é normal. E hoje o meu amigo Heitor mandou para mim assim, uma foto, ele estava no Uruguai, mandou uma foto do estádio e falou, podia ser a Vila Belmiro assim. Eu falei, poxa, eu tinha falado com meu filho ontem, tirar aqueles camarotes que são 8 lugares, tal, que aquilo ali vende, mas eu achava que por construir, se pegava as numeradas do outro lado... Verticalizar tudo, né? Nós temos aqui as rádios. Pega as numeradas do outro lado, que o pessoal não gosta tanto, passa para baixo, fica tudo numerado. E no outro lado explora, entendeu? Quer dizer, então, faria numerado tudo de um lado só, o outro lado fazia cadeiras para vender, ou mesmo em dias que o jogo não tivesse tanta importância, dava para o torcedor ficar no coberto lá, pagando mais barato, entendeu? Acho que também fazer promoções, né? Acho que o marketing dos clubes tem que pensar, né? Por exemplo, é inadmissível, né, que uma empresa particular, por exemplo, como a Multimagem, como a própria Clínica Atlética, quando faz a caminhada, o próprio Instituto Histórico Geográfico, tenha mais inserções no jornal, na mídia, que um clube de futebol tirando jogos. Sim. Esquece o jogo. Claro. Esquece o jogo, entendeu, Guto? Esquece o jogo do Corinthians, esquece o jogo lá. Tira os jogos. Aí fala, pô, o que o Corinthians está fazendo? O que o Santos está fazendo? E tem um monte de gente para fazer esse marketing. Para molecada entrar em campo sem pagar, para fazer uma promoção no Dia das Mães agora, para as mulheres não pagarem. Você entendeu? Porque não é porque vai perder 50 mil. Jogo de menor importância, compre um, leve dois, como é comum acontecer, por exemplo, para você estimular a vá com a camisa do clube, pague, quem for, pague metade do valor. Põe o Morrai aí, o vereador Morrai lá de Peruíbe, para ele levantar 40 pessoas num container de lixo, porque ele faz esse levantamento lá, esses horas mais fora do mundo, ele viria aí para fazer isso até meia hora antes do jogo, não precisa pedir para a federação, meia hora antes de começar o jogo precisa. Aliás, nos Estados Unidos, antes do jogo, tem sempre aquelas coisas, né, um showzinho, antes, durante, depois, quem assiste a NBA, por exemplo, é um marketing, o basquete, isso é sensacional. Nisso tem que dar até um valor pro Corinthians, que quando tem jogo do Santos, eu vou lá, lá tem, por exemplo, um dia que eu fui lá, tinha a banda do Rolling Stones, quando o Santos ganhou do Corinthians lá, tinha a banda do Rolling Stones tocando, lógico, tocava a música dos Rolling Stones, um cover, e também falava Corinthians, dava uma coisa, mas era legal. Campeonato de chute a gol, né? Isso, de cobrança de pênalti. Olha, eu não recomendaria os Rolling Stones, eu recomendaria, por exemplo, o maestro Roberto Fonseca ou o Xavier, que tocam chorinho, e nós tivemos comemorando assisti o vídeo, muito dia bonito. Do chorinho, gostoso, né? Foi na segunda-feira passada, o Dia Nacional do Chorinho. Tivemos lá a coleção do Xavier, uma linda coleção de quadros e de objetos históricos. O maestro Roberto tocando lá junto com o Jorge Maciel e a equipe. Uma coisa gostosa. E eu colocaria coisa brasileira. Brasileira. Né? A ideia é fazer... Aliás, não sendo brasileiro ou não, nessa sexta-feira agora próxima vai ter show do cover do Ray Conniff, que é um grande ícone aqui no Teatro Coliseu. Se você gosta daquela música bela do Ray Conniff, quer ver uma orquestra tocando, efetivamente uma orquestra, no Coliseu vai ter nessa sexta-feira agora, daqui a 3 dias, né? Coisa boa. Guto Brito, os moradores de rua só aumentam, em São Paulo e Santos também. Existe alguma solução? É a glória de São Vicente. Ó, São Vicente na audiência. Glória, boa tarde. Existe, é só o poder público arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer. Às vezes pode desagradar alguns, mas precisa fazer um censo dessas pessoas, quem são, de onde são, qual o problema que levou-as à rua. Oferecer uma saída, oferecer um emprego. Eu costumo dizer que a pessoa não consegue ir para frente sem 2 coisas, emprego e uma habitação digna. A partir desses 2 pontos básicos, acho que a pessoa consegue deslanchar. E quem não tem jeito, aí, infelizmente, a gente tem que ficar de olho na maioria. Se a minoria não quer, aí a gente tem que colocar de lado e dar voz e oportunidade para quem quer. Ó, aqui o Pedro Gouveia está assistindo o programa, deve estar na sua hora de almoço e tal, mandando um abraço para o Paulo Eduardo Costa, diz que o Paulo Eduardo Costa está fazendo um bom trabalho lá em São Vicente, hein? Poxa, muito obrigado. Prefeito que participa tenho trabalhado muito, né? E a cidade prescinde, porque ficamos 4 anos lá jogados às traças, agora entrou o Pedro com força total, fazendo a coisa funcionar. Graças a Deus. Somos uma equipe, como a gente sempre diz, né? Então, uma equipe para a cidade. Vamos melhorar. Guto Brito, eu queria agradecer a sua participação, né? Lembrar aqui que para chamar o Nelsinho aqui no programa, eu tô com saudade do Nelsinho, é tudo brincadeira, né, tal. A gente fala as verdades, mas tudo brincando, né? Entendeu? E o Nelsinho vai trazer umas figurinhas aqui pra gente fazer um bafo aqui, entendeu? Vamos lá, tá? Lançado o desafio. Não vale usar o dedo, entendeu? Eu que agradeço, filhote. E nós vamos sortear aqui, quando o Nelsinho vier aqui, eu vou anunciar que nós vamos sortear um álbum da Copa. Só vale crianças de
3 a 15 anos, ou quem for coroa, mas tiver uma namorada de 20 anos menos. Oh, meu Se o Deus cara do céu. tiver 40, tiver uma namorada de 20, vale. Entendeu? Eu acho que eu vou pedir pro meu pai um álbum de novo. Pai, você me dá um álbum de novo? Ou você, ô, Paulo, Aí, ó. se você com seus 50 tiver com uma namorada de 25, aí você pode vir aqui. Então tranquilo. Só Bom, brincadeiras à parte, um abraço aqui para Gisele, para Amanda, para Thaís, para Vitória, para o Reale, para a dona Joana do Café, que colocaram o programa no ar, né? Também para a Cris e para minha amiga Daiane, que trabalharam aqui no programa, mas sempre trabalham aqui na TV, mas sempre assistem ao programa. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Fique com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.